Olá, eu sou o pastor Darwin e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Irmãos, você que está nos visitando a primeira vez, nós estamos há uns 14 domingos já, se não me engano, 13, 14 domingos, ministrando, culto após culto, sobre a primeira carta de Pedro, com uma série de mensagens com o nome de Peregrinos. E hoje nós continuamos nos debruçando nessa carta e vendo aquilo que o Senhor tem para nos falar através dela. O tema da mensagem hoje é a vida cristã exemplar. Uma carta de 1 Pedro é maravilhosa, amém? Pedro, no início da carta, agora nós vamos partir para um momento, para um tempo da carta de Pedro, que ela recebe uma transição. Pedro está no início da carta abrindo, trazendo verdades, trazendo doutrinas, verdades espirituais, enchendo o coração de verdades, para que a partir destas realidades eu possa ser orientado na minha vida prática. E hoje nós vamos, se o Senhor assim permitir, nos debruçar nos versos 11 e 12 do capítulo 2 de 1 Pedro, e vai ser um tempo maravilhoso. Irmão, o Senhor vai falar ao teu coração nessa noite, em o nome de Jesus. Verso 11, acompanhe comigo. E se você for acompanhar aí no teu telefone, eu te peço, coloca no modo avião, para que você não receba nenhuma notificação que vai tirar o seu foco da palavra e você deixe de receber a boa semente do Senhor. Verso 11 de 2 Pedro diz assim para nós: amados, eu peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Amados, eu peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pedro agora começa a parte que vai trazer aos corações dos leitores como colocar em prática toda a verdade espiritual que ele trouxe. Verdades espirituais que já são uma realidade sobre as nossas vidas. E aí nós começamos a nos perguntar: e como viveremos então após conhecer estas verdades? Como essas verdades irá impactar a minha vida, o meu dia a dia de forma prática? Porque toda doutrina, toda teologia, todo ensino, todo conhecimento vindo do Senhor, ele só faz sentido se ele moldar a minha prática. Toda doutrina, toda boa teologia, todo bom ensino só faz sentido se molda a minha segunda-feira, se ela faz sentido nas minhas relações, se ela faz sentido no meu dia a dia, na minha família, no meu trabalho, na minha faculdade. Porque o conhecimento que só vem para encher a nossa mente e a gente poder se gabar daquilo que conhecemos, mas não somos transformados por ele, é algo vazio, vão e passageiro. Então, ao introduzir sobre a vida exemplar do cristão, Pedro começa a trazer algo para nós. As verdades que eu trouxe a vocês, que vocês são filhos de Deus, escolhidos do Pai, que agora vivem em obediência, que devem andar em temor ao Senhor, em santidade, porque Ele é santo, amando de forma radical, se abstendo de toda hipocrisia, se despindo da falsidade, da maledicência, se entregando ao Senhor, e não só entendendo que vocês não são como aqueles que rejeitam ao Senhor, mas vocês são geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva, vocês são sacerdócio real. Pedro está trazendo verdade sobre o coração daqueles irmãos, trazendo sobre eles: olha, vocês estão dispersos, vocês foram expulsos da sua terra, das suas casas, dos seus lares, mas não se entristeçam,
vocês em Deus receberam uma herança que não pode ser manchada. A salvação que foi entregue a vocês está segura nas mãos de Deus e pelo seu poder. Pedro vai trazendo uma realidade espiritual poderosa, vai enchendo os nossos corações, e muitas vezes nós pensamos assim, mas beleza, e agora como eu vivo isso? Como eu aplico essa verdade? Como essa verdade vai impactar amanhã, quando eu chegar lá e bater o ponto 8 horas da manhã, quando eu bater o ponto 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, amém? Cadê os irmãos que trabalham 5 horas da manhã aí? Dá uma glória a Deus aí. Aí ó, tem uns irmãos 5 horas da manhã aí ó. Aleluia? Aleluia. Como que vai me impactar essa vida? E aí Pedro nos chama hoje para a prática, amém, irmão? E ao introduzir a vida exemplar do cristão, Pedro ele começa chamando os irmãos de amados. E hoje, sem os irmãos saberem, nós cantamos sobre isso hoje, que não só somos amados, mas amamos o Senhor. E Pedro vai dizer amados, porque é uma verdade que nós somos. Pedro está trazendo ao coração daqueles irmãos forasteiros, dispersos por todos os lugares, mesmo vocês odiados pela sociedade, mesmo vocês agora sendo considerados a escória da sociedade, sendo expulsos de todos os lugares, não esqueçam de uma verdade poderosa sobre vocês: vocês são amados por Deus. Mesmo se formos rejeitados por alguns ou por todos, meus irmãos, somos filhos de Deus, amados por nosso Pai e pelos nossos irmãos. E Pedro começa a trazer essa verdade porque nesse chamar não só traz uma verdade, mas uma responsabilidade. O fato de sermos amados nos traz a responsabilidade de amar. Na parte original da escrita, os comentaristas vão dizer que a forma com que Pedro traz deixa uma ambiguidade, como se fica sem ter uma certeza se ele está falando se você é amado de forma divina ou se você é amado por mim, mas porque essas duas verdades existem. Vocês são amados pelo seu Pai e são amados por a família a qual pertence, porque Pedro antes disse: vocês devem amar de forma intensa os seus irmãos. Então Pedro já parte de um pressuposto que os irmãos, os filhos de Deus, já vivem esta realidade. E não para por aí, porque Pedro agora, ele traz um pedido aos seus irmãos, e esse pedido se estende a nós nessa noite. E ele continua com um pedido, diante das verdades expostas ao seu coração. É um pedido, mas nós não temos escolha entre aceitar ou não. O que Pedro pede é uma conduta clara de todo verdadeiro cristão, mas que luta para viver quando entendemos que somos peregrinos e forasteiros aqui. A primeira verdade que vai trazer ao nosso coração é que eu e você temos que entender que vivemos em um mundo estranho a nós, que fomos adotados por Deus, mas que estamos aqui de passagem e por breve tempo. A nossa vida cristã e o nosso contato, a nossa inserção na sociedade, só é bem vivida quando entendemos que o nosso lugar não é aqui. Porque se você vai para o mundo, se você vai, sim, entra, é dentro da sociedade e se esquece que você não é daqui, que você está de passagem, que a sua habitação não é aqui, que a sua cidadania não é aqui, mas sua cidadania é celestial, você se perde nas coisas passageiras. A primeira verdade que nós temos quando Pedro vai dizer: amado, eu peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, entendam esta verdade: a nossa habitação não é aqui, a nossa cidadania é celestial pelo Deus que nos salvou. E o que isso requer de nós? Nós não podemos nos apegar às coisas desse mundo.
Porque as coisas passageiras desse mundo acabarão nos afastando do que é eterno e viver pelos resultados eternos. Aquele que projeta a sua vida só para aqui, aquele que quando você senta e fala assim, como que você se imagina daqui a 5 anos? Como que você se imagina daqui a 10 anos? E toda a sua projeção futura se baseia aqui, ele está perdendo o que é eterno. Não tem eu vou crescer mais, eu vou estar com mais comunhão com o Senhor, mas vou crescer no meu trabalho. Mas o principal que eu vou focar é crescer na leitura da palavra, é crescer no serviço, é crescer no entregar, é no crescer no amor, na conduta espiritual. Se você e sua projeção de vida, meu irmão, minha irmã, se baseia aqui, você perdeu dos teus olhos que você não é daqui e que este mundo é passageiro. Irmão, pensa num mundo que tem coisa boa demais, não tem, irmãos? Não tem coisa boa demais? E tem coisa que é boa e nós nunca nem experimentamos. E nem vamos experimentar. Eu amo ver viagem no YouTube, irmão. Pensa num homem que gosta de ver viagem, é eu, irmão. Aí eu fico vendo e eu sei que tem muito lugar eu não vou. Aí, mas eu fico assim, né? Nós vamos um dia. Vai, né? Não sei, irmão. Na hora de fé eu falo assim, se cumpre. Não sei. Mas eu fico vendo os trem assim, lá não sei na onde. Comer um croissant olhando para a Torre Eiffel. Não vou nunca, irmão. Meu croissant aqui no Giovannini, no JK, no NAC, Iapu, esses lugares, irmão. Né? Paris é para Dene e Valmir, para nós. Mas aí porque tem lugar bom demais, e não é que é pecado, o problema é quando a gente se perde a visão do que é eterno. O que Paulo vai dizer? Já que vocês foram ressuscitados com Cristo, comece a olhar para as coisas que são eternas, porque é isso que importa. Porque Paulo em Coríntios vai dizer que vai chegar um dia que ele vai pegar tudo que temos e fazemos e vai provar todas as coisas pelo fogo, e só o que é eterno vai permanecer. Só que entende que Paulo não está falando da salvação lá. Paulo está só falando assim, olha, você perdeu tempo e oportunidade de experimentar muito mais coisas no Senhor. Você perdeu a oportunidade de ser bênção em mais pessoas, na vida de mais pessoas, porque os teus olhos estavam focados em coisas passageiras. Porque se esquecemos que somos peregrinos, forasteiros, acabamos nos afastando do que é eterno. Irmãos, o que nós temos que ter em mente é a ideia do imigrante. A pessoa vai para um outro país, uma outra nação, ele pode até receber, Magno, uma carta, um documento que ele é de lá agora. Você é um cidadão, você mora aqui, mas ele sabe, eu não sou daqui. Amém? Quem conhece um irmão que era daqui, agora ele tem uma cidadania, não tá pelo muro não, e nem pelo coiote. Você sabe o que isso é, né, irmão? Porque depois nós vamos estudar isso aqui domingo que vem, a respeitar as autoridades instituídas pelo Senhor. É lei, irmão. Se não fere os princípios do Senhor, eu obedeço. E a pessoa pode receber uma carta falando, agora você é americano. O cara, irmão, o cara recebe ele vai para a Holanda. Eu vou para a Holanda. Eu recebo uma cartinha lá, você é holandês, irmão. Posso apresentar para todo mundo que eu sou holandês. Posso falar lá, Ronenai lá. Na hora que eles bateram o oi aqui na skin, eles vão falar assim, esse holandês é diferente. É igual eu no retiro, na festa do branco. Eu lá fora assim, ó. Eu, Samuel e Thiago, né? Festa do branco, o que eu vou fazer lá dentro? Eu posso receber essa carta falando que agora eu sou um cidadão holandês, irmão, mas eu tenho certeza que eu não sou. Porque há uma verdade impregnada no meu coração, e não é aqui, ó. Você não é daqui. Você pode falar o idioma daqui. Você pode agora comer só as comidas que fazem aqui. Você pode se adequar ao povo, a tudo que está ali.
Mas sempre que você acordar, você vai saber: eu não sou daqui, eu não pertenço a esse lugar, mesmo que eu me adequei a esse lugar. E assim o cristão tem que fazer. Você vai lá, você vai ser o melhor empregado, o melhor patrão, o melhor aluno, amém, Maísa? Amém? O melhor aluno, o melhor professor, mas você vai saber: eu não sou daqui. O meu empenho maior tem que ser nas coisas eternas. Se eu gasto energia para ser o melhor funcionário, o dobro eu tenho que exercer naquilo que diz ao que é eterno e que diz a minha cidadania celestial, porque eu não sou daqui, porque eu sou um forasteiro e sou peregrino. A minha habitação não é aqui. E aí o que nós vamos fazer então? Viver abandonando e rejeitando o que tem nesse mundo agora? Nós vamos fazer o monastério da Nova Aliança, comprar um lote lá no Alto Giovannini e fazer o monastério da Nova. Vamos viver lá dentro agora? Lógico que não. Porque o que Pedro vai pedir não é: fujam e saiam do mundo, mas se abstenham dos desejos carnais. Porque por muitos anos a igreja tentou mudar o coração e mostrar para a sociedade que a igreja era diferente, mudando só os costumes, enquanto homens e mulheres do secreto davam vazão para os seus maus pensamentos e os seus maus desejos, e estava tudo bem, porque agora eu me coloquei uma capa de alguém que não é daqui. O que Pedro nos convida não é uma fuga do mundo, mas é para se abster dos desejos carnais e de uma sociedade caída e não fugir do mundo. Porque agora eu sou peregrino e forasteiro, agora eu só posso fazer viagem de crente, festa de crente, churrasco com carne de crente, não sei se tem isso. Eu só posso trabalhar na empresa de crente com o nome de Shalom, El Shaddai e Elohim, não sei mais o que. Eu só trabalho agora nesses lugares, porque agora eu sou forasteiro e peregrino. Não é assim, irmãos. Porque às vezes você pode estar assim, vivendo nessa capa cristã, e no secreto o seu coração ainda não é convertido. Pensamentos cheios de lascívia, pensamentos sensuais, pensamentos de morte e inveja para com o outro, e se satisfazendo em uma capa cristã, e se satisfazendo em se parecer ou estar diferente fisicamente do outro. Não é isso que o Senhor nos chama. Mas o convite do Senhor é: esteja no mundo, mas se abstenha das ações que o mundo tem. Não se misture ao ponto de dar desejos, de dar vazão aos seus desejos, porque assim uma sociedade caída vive. Esteja lá, mas seja o de moral diferente. Esteja lá com a roupa igual, não indecente, amém, irmão? Um uniforme igual. Vocês entenderam o que eu estou falando aqui? Porque a irmã fala: a roupa igual, vou colocar a roupa da Virgínia. Uma roupa igual, mas meu coração é diferente. E eu não sigo essa mulher não, eu só falei porque eu lembrei, porque nós conversamos sobre ela aí ontem, no lugar aí, tá, irmão? Acabou, o pastor segue a Virgínia, é repreendido em nome de Jesus. Amém, irmão? Mas não, a pessoa vai lá, o que o Senhor nos convida, esteja perto, esteja dentro, mas seja o ponto de moral santo naquele lugar, seja o de ética diferente. Sofra o dano por ser diferente, santo no lugar que você trabalha, no lugar que você estuda. Não estudou direito, irmão? Toma 0 na prova, mas não cola não. Amém, irmão? É isso que é ser diferente, irmão. Seja mandado embora, mas não falsifica uma nota. Não emite uma nota com valor errado. É isso que o Pedro está pedindo. Se abstenha dos desejos carnais e se abstenha de uma sociedade caída, uma moral caída, uma ética deturpada. Continue a afogar esse coração, esse velho homem que tenta chegar sobre você. Então a partir de agora o pastor liberou qualquer coisa agora.
Porque não é monastério, então é qualquer coisa, não, meu irmão. E não sou eu que vou te apontar para onde você vai, você não vai, não. Porque tem muito crente sem vergonha que quer se apoiar numa convicção de alguém. Pastor, qual a música que eu posso ouvir? Ué, irmão, seja maduro o suficiente para o Espírito Santo falar com você qual música você não deve ouvir, ué. Você quer se apoiar na fé do outro? É assim mesmo que você quer viver? Vai ter o telão seu também. Mas tem muito crente hoje querendo viver um cristianismo, uma santidade baseado na santidade do outro. Não seja maduro o suficiente na palavra para o Espírito Santo, que é Ele que vai trazer ao seu coração o que não lhe cabe mais, não sou eu não, meu irmão. Quer me pedir conselhos sobre coisas duvidosas, coisas assim que, pastor, já estou pensando, amém, irmão, eu te aconselho, te mostro a minha visão, o que for da palavra clara, eu vou te falar, isso aqui a palavra é clara, o que a palavra não for clara, eu vou falar assim, ó, isso aqui é um conselho meu. Mas eu nunca vou falar que um conselho meu é a palavra de Deus, porque eu não sou Deus, irmão. Quem que vai te direcionar? O Espírito que habita em você. Ele que vai te falar o que não te cabe mais. É o Espírito Santo que vai te incomodar. Esse ambiente não é para você mais, meu irmão. Esse ambiente não lhe cabe mais. Essas músicas não são para você mais. Esses filmes não são para você mais. Essa amizade não é para você mais. Não sou eu, é o Senhor que vai falar, ó, essa amizade está te tirando do Senhor. É a amizade que está lá fora e só te puxa, você nunca influencia, você só é influenciado. O Espírito Santo está te falando, meu irmão, ó, você não conseguiu ser o ponto de ancoragem para puxar, não. Você está sendo levado. E é o Espírito Santo que vai tocar no teu coração. Ele que vai falar o que você precisa abandonar em festas, emprego, até emprego, irmão. Você ama o Senhor, está disposto ao ponto de abrir mão do seu emprego, irmão, se Ele falar que você precisa? Que nós declaramos que nós amamos o Senhor aqui. Quem crê que o Senhor é o sustento e a provisão, dá um glória aí. Então você confia que se Ele falar com você aqui, ó, o seu trabalho é impossível você mudar a conduta, me entrega a Ele, que eu te sustento. Mas não sou eu que vou te falar, é o Espírito Santo. Mas você vai lutar para ser o quê? O ponto de santidade naquele lugar. Mas muita gente quer viver com uma capa cristã e não quer ter um coração cristão. Ela quer fingir ser algo, mas no secreto, no esconderijo, é ele quer dar vazão para os seus sentimentos, vazão para os seus pensamentos maus. Entenda, meu irmão, é o Senhor que vai te falar. O problema é querer se trancar em um monastério cheio de crente, mas deixando os sentimentos profanos, que Ele tenha sempre um bom lugar no teu coração. O pedido e a convocação de Pedro agora é o quê? Se abstenha das paixões carnais, dos desejos ardentes e dos anseios que esse mundo traz. Eu vivo no mundo, mas eu não misturo e não me deixo levar pelo aquilo que o mundo aceita. Eu estou lá, mas eu sei que eu não sou de lá. Você já foi convidado para ir na casa de um rico aí, irmão? Quem já foi? Um rico mesmo, sentar, tomar um café, um almoço. Mal erro é você sair de lá achando que você ficou rico só porque você comeu com ele. Não é? Não é, irmão? Um rico te convida, amado. Um rico mesmo, um rico mesmo. Vamos só na minha casa. Aí você sai falando assim, agora eu sou rico também. Ô, irmão, você está lá, mas você sabe, isso aqui não é a minha realidade. 4 garfos aqui, eu não sei o que é isso, irmão. Um garfo com 2 dentes, com 3 dentes, está repreendido, que é tridente, né? Copo de água, copo de não sei o que, você pega o errado, e a pessoa está te olhando, sinal. Aí você sabe, eu não sou daqui. Eu até estou aqui, mas eu não sou daqui. Então isso que nos faz ser diferentes no nosso trabalho, na faculdade, relacionamentos familiares, amizades, é entender, eu não sou daqui, eu preciso ser a expressão de Deus nesse lugar.
Pedro, no capítulo 4, verso 3 da sua carta, ele diz assim, olha: porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Ele traz perigos que encontramos também em uma sociedade caída, que é a junção de homens e mulheres que andam dando vazão a todos os seus desejos. Entenda, meu irmão, minha irmã, essas paixões, elas dão prazer e alegria momentânea, satisfação física passageira, mas na verdade elas estão guerreando contra a sua alma e a matando. E é isso que Pedro está dizendo: lembre-se, você habita em guerra. Se abstenha desses desejos que estão lutando contra a sua alma, porque ele está afagando os seus anseios passageiros, mas destruindo o seu relacionamento com o Senhor. Pedro vai dizer sobre, Pedro vai falar para nós, capítulo 4, sobre práticas libertinas, aquele que perdeu o senso daquilo que é comum ao outro, os desejos carnais, as bebedeiras, as orgias, embriaguez, detestáveis idolatrias. Irmãos, vou pegar aqui só a orgia aqui, ó. Muita gente, irmão, está assistindo série, filme, cheio de sexo, irmão, cheio de nudez explícita, só porque você quer estar no assunto do seu trabalho. É isso que Pedro está dizendo. É isso que é ser crente, é ficar fora da roda, é de não saber a piada na hora do serviço. Você entende? Que a gente alarga o filtro para ser aceito na sociedade. Aí o que Pedro está dizendo? Olha, vocês, basta que no passado vocês tinham feito a vontade dos gentios. Pedro está dizendo assim, olha, no passado vocês faziam o desejo e a vontade dessa sociedade caída, vivendo em bebedeira, orgia, idolatria, libertinagem. Para com isso, se abstenha dessas coisas, porque não é para você mais. Irmão, cristão foi feito para ser rejeitado, irmão. Você vai, irmão, então eu tenho que ser o doido da minha... Não, na hora que tiver um conflito de pensamento ético e moral no seu trabalho, e você for convidado a participar, e você trazer não o que você acha, mas o que a palavra de Deus que você diz crer, te direciona naquele ponto, se prepare. Mas eu nunca recebi nada, porque você é o crente escondido, irmão. Um dia na escola lá, nós fomos falar de uma música lá, de uma festa, de não sei o que. Eu disse assim, eu não quero que cancele a festa por minha causa. A minha menina não vai participar. Irmão, mas veio a diretora para falar comigo, veio a professora, veio a coordenadora, veio com todo mundo. Eu vou mudar a música? Não precisa. Porque ainda eu usei aquilo para ensinar minha filha. E ela veio triste, disse, filha, as coisas vão piorar. Vai ter coisas piores que você vai ter que ser excluída. Porque é nós. A gente quer exercer o que o cristianismo diz para nós. Tem festa que eu não posso, irmão. Tem festa de casamento de irmão da igreja que eu não vou poder celebrar, irmão. Porque o que vai acontecer lá não me cabe. Pode fazer, irmão, vai casar. Vou pedir ao Isla para te arrumar um celebrante abençoado. Mas não me cabe lá. Eu não vou falar para você não casar, não sei o que, é a sua prática, vive assim. Se o Espírito Santo te tocou, vai ser eu, irmão. Vai ser se mudando uma noite numa festa para ter eu lá. Amanhã vai continuar a mesma coisa. O que importa para nós é ouvirmos o Espírito Santo e por ele ser mudados e constrangidos. E Pedro vai dizer para nós, se abstenha desses desejos, se abstenha desse lugar, porque nós habitamos em guerra, os filhos de Deus vivem uma guerra de forma contínua. E os que não se entregaram ao Senhor não vivem essa guerra, porque eles já vivem na inclinação, caídos e mortos em pecado.
Mas Pedro diz para nós no capítulo 1, verso 14: mas vocês não vivem mais conforme as paixões que anteriormente tinham, mas agora vocês são filhos e obedientes. Entenda, os maus desejos lutam contra a sua alma, e eles vão lutar para fartar o seu apetite físico e passageiro, mas te levará para longe de Deus e a sua salvação. Viver como cristão, meu irmão, minha irmã, exige de nós a determinação de se abster dos nossos desejos íntimos, estimulados por essa guerra interior e o nosso velho homem. Entenda, mais uma vez a carta de Pedro nos leva a isso. Não existe cristianismo sem santificação. Não existe. Independente de quem está te falando que existe, não existe. Não existe ser filho de Deus e viver conforme você quer, meu irmão. Você tem um dono, amém? Você pertence a alguém, Cristo Jesus, e como nós chamamos Ele? O Senhor. Abstenha desses desejos. E há uma guerra violenta dentro do nosso coração, mas não deixe que o teu coração caído te leve para as escolhas dele. Convite de Pedro então: se abstenham desses desejos carnais. E o verso 12 diz assim para nós. Então a primeira coisa que Pedro pediu para mim e para você: se abstenha dos desejos, se abstenha daquilo que a sociedade exige. Irmão, entenda você aqui nessa noite, se você é cristão, filho de Deus, não importa o que a sociedade te leve a viver, ou aceita que você faz, você é guiado pela presença e pela palavra de Deus, amém, meu irmão? Amém? Todo mundo em volta pode falar assim: é o certo, é o normal. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Vai requerer de nós sacrifício, perda e abandonos. Verso 12: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifique a Deus no dia da visitação. Deus chama o seu povo para viver na sociedade como Ele é e vive. Então o cristão tem um dever: viver segundo a palavra de Deus. E isso nos exige, sabe o quê? Ter uma conduta exemplar. Amém, irmão? Glória a Deus. É prático demais, irmão. Ser o exemplo de correto, ser o exemplo do que é coerente, ser exemplo do que é ético em meio a uma sociedade moralmente caída. O Senhor requer de nós, de mim, de você, que sejamos testemunho vivo do seu amor, da sua santidade e misericórdia para pecadores caídos. Porque por meio da nossa vida, com a conduta exemplar cristã, o Senhor chama outros para si através da nossa vida. E sabe qual que é o choque para a igreja atual? Que a nossa conduta e confissão nunca, jamais pode ser pedra de tropeço para os descrentes ao nosso redor. Jamais, irmãos. Paulo em 2 Coríntios 3,3, ele diz que nós somos cartas de Cristo, produzidas pelo Espírito do Deus vivo. E infelizmente o que nós vemos e o que mais vemos é o nome de Cristo ser escarnecido pelos filhos de Deus. Os crentes são os mais preguiçosos, os mais fofoqueiros, os que não pagam, os que não cumprem a palavra. É o fofoqueiro, é o mexeriqueiro, é o glutão, é o crente, irmão. Quando a pessoa chega para conversar comigo, às vezes pedindo indicação assim, ó, a minha cara cai quando ele fala assim: por favor, não me indica crente. Oh, meu Deus. E agora? Como eu falo com ele que eu tenho um crente bom lá? Mas o crente é o preguiçoso. Aí o patrão, o gerente cobra ele e fala que é perseguição religiosa. O crente é o que dorme no culto e na faculdade, perde nota e fala que a culpa é do professor. É o que falta. Crente é o que leva caos para a festa da família.
Irmão, se você conhece um gerente de banco, pergunta para ele quem que é o maior DVD dos bancos. Vai lá, pergunta para ele e fala que antes você é crente, para ele achar que você está querendo um empréstimo. Porque nem te responde, ele sai correndo. Igual aquela entrevista: senhora, o gerente do banco chega, o cara bem, com que é crente, ele: senhor, o gerente, irmão, uma vergonha para nós. Olha o que Pedro diz: vocês têm que ter uma conduta exemplar no meio dos gentios. E o que é a nossa verdade hoje? Os crentes são os piores na sociedade. Pastor, todo generalizar é burro, é injusto. Mas deixa eu ir nessa loucura aqui hoje, porque é a grande maioria. Irmão, palavra do crente não pode fazer curva, irmão. Porque a palavra do crente que é guiado pela Bíblia diz que a nossa palavra é sim, sim, não, não. Irmão, se você falou que você vai, irmão, chega lá, irmão, arrastado na chikungunya, mas vai. Ou você dá uma justificativa plausível se você deu sua palavra. Irmão, tem hora que você vê na cara da pessoa falando assim: eu vou. Você já vê lá dentro ele falando assim: eu não vou, estou te enrolando. Aí a palavra de Deus diz para nós: tem uma conduta exemplar. Aqui na igreja, irmão, amém, tem uma conduta exemplar, muito mais lá fora. Porque nós que somos cartas vivas, nos tornamos não só cartas, mas pedra de tropeço. Quem já ouviu assim: não, na igreja daquele amigo eu não vou? Quem já ouviu? Quem já ouviu, irmão? Eu já ouvi demais, irmão. E eu já ouvi até o meu respeito, tá? Crente igual Darla, mas eu era muito novo. É agora, foi a verdade. Porque misericórdia, irmão, eu era só Jesus na causa. O crentinho sem vergonha que eu era, irmão. Mas hoje eu sou universal. Deus me mudou. Eu já ouvi isso a meu respeito, irmão. Dói na hora, irmão. Sua cara você faz, mas eu era sem vergonha e continuei igual. Crente igual dá. E assim que nós somos. E o problema, sabe o que é? Nós aceitamos e nos acostumamos a ser assim. Porque a gente ri e acha graça quando fala que é normal uma igreja de ser fofoqueira. É achar graça em falar que crente come muito, é glutão. A gente começou a achar engraçado a casa de um pecado explícito na Bíblia. Aí nós achamos engraçado. Aí o pessoal fala assim: eu não chamo crente para minha festa de casamento, porque é o que mais come. Aí nós falamos: é verdade, né? Mas não, irmão, era para você ser o exemplo, estar lá, iluminando o Senhor, irmão. A luta dos namoradinhos cristãos é ter que chamar a igreja para o casamento. Porque assim, nossa, o orçamento era tanto, vai triplicar. Porque eu só tenho amigo crente. E nós achamos normal isso. Não, meu irmão. Irmãos, eu tenho uma empresa, irmão. A maior luta que eu já tive com funcionário é tudo crente, gente. E ainda indicado para o pastor. Aí eu tenho assim: ó, e agora? O irmão matou a avó dele um tanto de vezes, irmão. Eu não estou mentindo aqui. Eu ficava com pena da avó dele. Toda semana era uma coisa daquela senhora. Eu ia falar velha. Eu ia falar daquela velha. É crente, e o pior, do louvor. Irmão, ele falava que estava passando mal, diante de Deus, irmão. Ele não ia trabalhar porque estava na UPA, diante de Deus. Eu ia para casa, sabe onde eu via ele? Porque eu moro perto da arena do Danilo. Jogando bola no futebol da igreja. Aleluia. E o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite? Que eu e você temos que ser os melhores em todos os lugares que estivermos. Irmão, sabe qual tem que ser a realidade da igreja? O melhor aluno da escola tem que ser cristão. O melhor funcionário tem que ser cristão. O melhor patrão tem que ser cristão. O membro mais legal e o que traz paz na família tem que ser o crente. Essa é a verdade que repara sobre nós, porque através dessa conduta o Senhor traz mais pessoas para Ele.
Mas o que nós fazemos? Maldizem o nome de Cristo, porque olha a nós, olha a nossa conduta. E é o que o Senhor vai dizer para nós: olha, porque quando eles acusarem vocês de malfeitores, e eles vão analisar para ver se a acusação é verdadeira, vão descobrir que é falso, e vão ver suas boas obras, e glorificarão ao Senhor na dia da visitação. O que é que Pedro está dizendo? Vocês vão ser julgados, vão ser acusados de forma falsa. Todo crente verdadeiro vai sofrer esse tipo de perseguição. Pedro diz isso, Paulo diz isso, e Jesus ensina a mesma coisa. Mas o que acontece quando nós somos verdadeiros? Quando eles foram pesquisar, vão descobrir que era mentira. Mas o que vai exalar e vai brilhar em nós? As boas obras que fluem do Espírito Santo. E nisso irá atingir o coração deles, e pode ser que a maioria deles, no dia da visitação e da volta de Cristo, eles glorifiquem ao Pai não como obrigados, mas porque aceitaram o Senhor e encontraram com Ele através do teu testemunho. Irmão, deixa eu te perguntar de verdade, como os teus vizinhos olham para a sua casa? Qual que é o seu testemunho do seu trabalho, da sua empresa, irmãos? O Senhor nos trouxe aí hoje para que o cristão, a vida cristã exemplar, temos sim algo a cumprir. E você está sendo visto, meu irmão. O que eu peço a Deus é que nessa noite, eu e você, olhamos para a nossa conduta. E o Espírito Santo vai nos falar o que precisamos mudar. O Espírito Santo vai falar no nosso coração aquilo que Ele está recebendo de escárnio por nossa culpa. Fala assim: ó, você está me fazendo ser maldito no seu trabalho. Mude, seja o melhor, seja o exemplo, para que você possa ser instrumento de Deus. As verdades para o nosso coração nessa noite é que nós precisamos nos abster dos desejos carnais, e que você em Cristo precisa ter uma vida exemplar, porque através do seu viver, Cristo utilizará a sua vida para atrair outros para si. E que essa seja uma verdade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Coloque de pé no seu lugar, por favor, meu irmão, minha irmã.